Uma boa tarde a todos que nos acompanham na Rádio Excelsior, nossa querida Rádio Excelsior, e também no YouTube da nossa Arquidiocese de Salvador. Sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Paulo Ricardo, estou ao lado de uma pessoa que vocês já conhecem, muito especial. Eu me chamo Pablo Lacerda, sejam bem-vindos. Estamos direto do estúdio Clique Podcast para iniciarmos mais um papo com seminarista. E hoje temos uma convidada de peso. Olha, nós trouxemos essa convidada que estava com a agenda lotadíssima. Reservou um tempo especial só para estar aqui hoje batendo esse papo conosco. Então fique aqui, nos acompanhe. Queria mandar um abraço para todas as paróquias que nos acompanham. Tanta gente boa que nos acompanha, tem mandado mensagens de incentivo. Vai lá, deixa seu like, curte muito lá no nosso Instagram do Seminário Central, também lá no nosso YouTube da nossa querida Arquidiocese de São Salvador da Bahia. Não é mesmo, Paulo? Graças a Deus, estamos tendo muito contato com o povo, quando a gente chega nas paróquias, o povo elogiando, né? Verdade. É muito bonito, a gente agradece muito esses elogios que nos motivam a seguir em frente, seguir nesse projeto de levar esse papo vocacional também para a casa de vocês. Nosso muito obrigado. Estamos aqui não por nós, Verdade, mas por vocês que nos acompanham. Mas agora, sem mais delongas, sei que já estão ansiosos para saber quem é esse convidado, essa convidada de peso. Vou deixar aqui Pablo presente. Hoje, no Papo com Seminarista, nós vamos falar um pouco sobre a busca do sentido da vida, como a fé e a psicologia podem caminhar juntos. E para conversar aqui conosco, estamos aqui com a doutora Manuela. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Pablo, Paulo. É uma alegria estar aqui com vocês, uma alegria estar também com os ouvintes da Rádio Excelsior, todos aqueles que vão assistir também, né, pelo YouTube, esse momento nosso aqui de podcast. Estou impressionada, já cheguei aqui com excelente impressão, eu assisti alguns vídeos de vocês, já virei fã. Que bom! Muito bom, parabéns a vocês pelo trabalho que vocês estão realizando, é muito importante, né? As mídias alcançando os corações. Verdade, doutora, Bem, que obrigado. bom, viu? Hoje aqui a coisa vai ser boa, Paulo. Muito papo pela frente. Doutora, é a primeira vez no podcast? Primeira vez em um podcast. Aqui na Rádio Excelsior já estive algumas vezes, né? A convite da Valéria, recebi outros convites também. E no podcast é a primeira vez. Estou muito feliz de estar aqui. Que bom. A primeira de muitas. Sem dúvida. Com certeza. Mas sempre iniciamos o nosso podcast com uma pergunta filosófica. Quem é a doutora Manuela? Então, vou falar um pouquinho aqui da minha trajetória, né? Meu nome é Manuela Cordeiro. Eu costumo dizer que meu nome é todo de Jesus. Amém, é verdade. E assim, eu sou psicóloga, né? Há mais de 15 anos que eu atuo na clínica, né? Na prática clínica. Minha primeira formação foi administração de empresas, né? Mas eu costumo dizer que como psicóloga eu fui formada ao longo da vida, porque a minha mãe, ela é terapeuta familiar. E desde muito nova ela me entregava textos, né? Ela via textos e me entregava. E eu tinha uma sede. Eu amava esses textos, né? Até na minha relação com a própria igreja, né? Eu sou católica. Até minha relação com a igreja, eu lembro que eu ia no site da Canção Nova, eu lia todos os textos de formação humana de professor Felipe Aquino. Eu ia lendo, eu tinha um desejo, um anseio. Né? Aí foi um direcionamento, inclusive, que eu tive depois para me encaminhar para essa área da psicologia que tem dado muito certo, graças a Deus. Que bênção. É uma trajetória longa, aparentemente. Verdade. Mas a senhora vem da onde? Sempre Salvador, do interior? Eu sou daqui de Salvador. Qual né? paróquia? Assim, normalmente eu participo no Carmelo da Bahia. Que que bem. bom, um lugar que transmite uma paz. Você que ainda não conhece o Carmelo, faça o favor, viu? Tá perdendo uma espiritualidade única. Aquelas Ave Maria. Chega um coração arde a lembrar das meninas. Verdade. Você tem madrinha, Paulo? Lá? Tenho. Eu tenho também, minha madrinha. Tiffany. A minha é Tiffany. É mesmo? Ainda tá nesse processo inicial, mas já reza por mim. Então, um abraço. Se nos assistirem,
Um abraço, viu, Tiffany? Claro que nos assiste. Pra Madre Escuta também. Eu costumo Madriana. dizer que meu coração é do Carmelo, meu coração é carmelita. Oh. Tem um amor, anos e anos que eu participo lá no Carmelo. Realmente, como você disse, é um lugar de paz. É. Tivemos um momento muito forte no Carmelo, que foi a visita das relíquias de Santa Terezinha. Sim. Foi um momento de bênção para toda a comunidade católica aqui de Salvador. Uma experiência muito fantástica. Única. Verdade. Mas vamos falar um pouco sobre a logoterapia. Eu sei que a senhora também tem uma formação especialista em logoterapia. Sim. Queria saber da senhora o que é a logoterapia, porque muito se fala, pouco conhecemos sobre a logoterapia, sobre quem é o fundador. Queria que a senhora explicasse um pouco para as pessoas que estão nos acompanhando neste momento. Então, vai ser uma alegria falar sobre a logoterapia. É uma das minhas formações, né? Eu fiz especialização e também o meu mestrado foi com base na logoterapia, né? O fundador da logoterapia é Viktor Frankl, um médico judeu, neurologista, psiquiatra. E a logoterapia quer dizer o quê? Uma terapia do sentido, né? Os 3 pilares, que são as 3 bases da logoterapia, são a liberdade de vontade, a vontade de sentido e o sentido da vida. A liberdade de vontade é o quê? Eu não sou livre das contingências das minhas contingências. Por exemplo, eu nasci nessa cidade, em tal tempo histórico, naquela família, eu passei por tais experiências na infância. Então, essas são as minhas contingências, algumas das minhas contingências. Por exemplo, uma contingência biológica. Eu não sou livre de, mas eu sou livre para, né, escolher qual é a atitude que eu vou ter diante disso que me aconteceu, por exemplo. Nessa liberdade de vontade que o ser humano tem. O segundo pilar é a vontade de sentido. O que o Viktor Frankl vai dizer? Que existe no coração do homem uma sede de sentido. E o terceiro pilar é o sentido da vida. Então, assim como tem no meu coração uma sede de sentido, vai ter fora de mim, ou seja, no mundo, um sentido a ser realizado, né? Então, a vida me convoca. O sentido ele está fora. Né? Então, a vida ela vai me convocar e eu, com um olhar atento, vou poder responder essas convocações que a vida me faz. Doutora, como a logoterapia nos ajuda a compreender, né, a encontrar este sentido na vida cotidiana, no dia a dia das pessoas? Como isso, assim, de maneira muito prática e simples, pode ajudar as pessoas, por exemplo, que estão agora nesse momento nos acompanhando? Porque hoje muitas pessoas assim, sentem, né, numa crise muito grande. Tem um vazio existencial. Verdade. Tem essa palavra ter permeado muito das nossas pastorais também, nas paróquias. Não tenho mais sentido de vida, estou triste, estou depressivo. É como se tivesse um vazio dentro. Eu, particularmente, não sei o que é isso. Então, quando falam, muitas vezes eu não sei nem o que fazer. Às vezes só escutar. E acredito também, Paulo, que é muito importante hoje isso para nós, para a nossa formação também, para ajudarmos outras pessoas e para nos ajudarmos também, porque nós que somos seminaristas passamos, né, por essa vida cotidiana, somos também trazidos desta realidade e estamos inseridos nesta realidade. Queria que a senhora pudesse explicar um pouquinho de maneira muito simples. Então, vamos explicar, né, em relação ao vazio existencial, que realmente é uma das realidades onde a logoterapia vai ter uma ação muito presente, né, poder ajudar essas pessoas que enfrentam esse vazio. O Viktor Frankl, ele traz 3 vias de realização de sentido, tá? 3 valores. O primeiro são os valores criativos. É aquilo que eu dou ao mundo, algo que eu vou realizar, né? Algo que eu vou contribuir, né, na sociedade, na família, algo que eu vou criar, né, que eu vou estar doando. Tem também os valores vivenciais, que é aquilo que o mundo me traz. As relações humanas, a música, o belo, a arte, as vivências, né? Então, essa é uma outra via de realização de sentido. E a terceira via de realização de sentido é o valor de atitude. Diante de um sofrimento, de algo que é cometido na nossa vida, é essa atitude que eu vou ter, né? Essa é uma forma de realizar sentido, mesmo diante de um sofrimento grave, por exemplo, algo inevitável.
Aqui eu posso até dar um exemplo. Teve um amigo meu que ele ficou tetraplégico com um acidente de carro, né, no aniversário dele. Ele sofreu um acidente e ele foi acometido, né, ele ficou tetraplégico. E o que acontece? Ele não teria como mudar essa contingência, né, essa realidade que atingiu a vida dele. No primeiro momento, ele ficou bem triste, ele deprimiu, mas em determinado momento aconteceu o quê? Que é o que a gente chama também de valor, que é o valor de atitude. Ele começou a retomar a vida dele. Ele foi estudar psicologia, acompanhar pessoas, ajudar pessoas. Depois ele se casou, hoje ele tem família. Então, ele foi, né, encontrando sentido, inclusive, que é o que o Frankl vai falar, inclusive no sofrimento é possível encontrar sentido. E ele passou pela uma experiência de sofrimento muito grande, o Viktor Frankl. Né? O próprio Viktor Frankl, ele traz isso, porque o Viktor Frankl, ele ficou, né, preso em alguns campos de concentração nazista. Né? Então, aquela circunstância que a gente sabe na história da humanidade de extremo sofrimento. Né? Tanto o sofrimento na própria vivência, né, da pessoa, quanto o sofrimento que ele via, né, as outras pessoas passando. E aquilo que era uma força vital para o Viktor Frankl, né? Porque o sentido, ele também traz uma força vital para a gente, né? Um para que viver. Para o Viktor Frankl, era o desejo de rever a esposa, que ele não sabia que havia falecido no campo de concentração, e a obra que ele tinha para realizar. Né? Ele já havia começado com a logoterapia antes da guerra e ele tinha uma continuidade. Então, tinha momentos no campo de concentração que ele se via dando conferências, coisas que ele veio a realizar depois. Né? E, por outro lado, ele também via no campo de concentração pessoas que se jogavam na cerca elétrica. Uhum. Eles já conseguiam perceber quando isso ia acontecer, porque aquelas pessoas começavam a perder essa força vital. Né? Então, aí a gente vê a importância da logoterapia. Inclusive, no pós-guerra, a logoterapia foi meio que um remédio nessa dimensão do suicídio. Né? Locais onde tinham logoterapeutas, né? Onde tinham pessoas que auxiliavam, né? Onde resgatavam ao ser humano essa compreensão de que a vida há um sentido, né? Que há um sentido na sua existência. Houve erradicou, né? Essa quantidade de suicídios que aconteciam naquela época. Eu estou terminando a filosofia. Sim. Esse ano passado, na verdade, né? Não terminei, porque a filosofia ela segue com a gente, né? E o meu tema foi sobre Levinas. Não sei se a senhora já ouviu falar, Emmanuel Levinas. Judeu também, passou pelas dores da Segunda Guerra Mundial. E ele traz a ética da alteridade, responsabilidade pelo outro. Não mais uma ontologia, uma busca dentro de mim que me leva ao egoísmo, ao egocentrismo, que termina matando as pessoas, os regimes totalitários, mas uma ética, o agir para o outro. Eu encontro sentido não sendo para mim, mas sendo para o outro. Então, ele fala muito sobre isso. E uma das coisas que foi tocado no trabalho foi sobre a busca da felicidade. Todos nós temos esse desejo de felicidade. É comum o ser humano desejar a felicidade. E quando nós nascemos, tem as satisfações, eu preciso comer, me alimentar, preciso beber, são coisas que passam pela nossa necessidade, mas se a gente ficar apenas nisso, vamos cair no hedonismo, nessa busca excessiva do prazer. E aí, a senhora falando, eu lembrei de uma formação do padre Jailson, uma formação espiritual, sobre São Gregório, que fala que o ser humano é um homem de desejo. Quanto mais desejamos, mais buscamos realizar esse desejo, e quando realizamos, buscamos outro. Por exemplo, quero ter um celular, vou trabalhar para ter esse celular. Depois que eu tenho esse celular, o desejo já muda para uma outra coisa. Então, vou empreender esforços para chegar a esse objetivo. Mas onde é que eu quero chegar? Existe um desejo que não é capaz de ser saciado totalmente aqui. E Levinas também toca nisso, que é esse desejo de felicidade. Talvez, eu não sei, a senhora talvez possa sanar essa dúvida. Sempre tive essa dúvida.
princípio de depressão, uma perda de sentido. Seria uma falta de sentir alegria, porque nós conseguimos. Pablo já sentiu várias vezes a alegria. Eu também sinto alegria, a senhora com certeza. Mas não é algo que satisfaça para sempre. Nós sentimos e buscamos uma outra situação. Encontrar a alegria no sofrimento. E aí a gente lembra São Paulo, viver para mim é Cristo. Então, como viver uma vida repleta de sentidos? É diariamente? Já nasce comigo? Eu perco? Eu ganho? Eu sempre tive essa dúvida. Se essa felicidade a gente pode se saciar dela plenamente aqui, ou não tem como, é simplesmente parcial. Então, vamos desenvolver um pouco aí, né? Então, o primeiro ponto que você trouxe, que é bem... que o Viktor Frankl traz também, por exemplo, o Viktor Frankl fala que é próprio do ser humano, inclusive gera a saúde, a autotranscendência. Que a autotranscendência é justamente esse movimento, onde eu não vou ficar voltado para mim, né, para o meu próprio umbigo, digamos assim, onde eu tenho esse movimento para fora, né, ao encontro de alguém a amar, algo a realizar. Isso gera saúde. Isso, né? é bonito. E é esse movimento, por exemplo, que ele tinha no campo de concentração, né? Alguém a amar a esposa que ele desejava rever e algo a realizar, né? A obra da logoterapia, as conferências que ele tinha a realizar. Então, essa autotranscendência, esse movimento. Agora, em relação à alegria, né? Para a logoterapia. Primeiro, eu vou falar um pouquinho da Thomista. A Thomista fala, o homem virtuoso é o homem feliz, né? Então, a busca das virtudes também tem como consequência, né? A felicidade. E o que acontece na logoterapia? O Frankl, ele fala que, por exemplo, quando a gente tem uma neurose de buscar prazer, né? A gente volta a nossa vida inteiramente por essa busca de prazer, de felicidade. É como se isso fugisse, né? A realização, a felicidade vai vir a partir do momento que eu realizo aquilo que eu sou chamada a realizar. Então, é uma consequência da realização de sentido, dessa resposta que eu dou à convocação que a vida me faz. Então, essa autorrealização, ela é uma consequência que traz uma alegria, né? Não que a gente não vai ter outras dimensões de alegria na nossa vida, mas existe uma alegria que vem da autorrealização, do cumprimento, como você diz em São Paulo, né? Combati o bom combate, né? Eu cumpri o meu dever. Existe uma satisfação, uma alegria através dessa autorrealização. Existe uma autorrealização através dessa realização do sentido, da convocação que a vida me faz. Porque a vida me convoca, mas existe uma dimensão de responsabilidade também. Eu sou convocada a dar uma resposta e não é qualquer resposta. A resposta certa é essa convocação que a vida me faz. Isso me dá essa alegria. E convoca para quê? Essa convocação é sobre alguma coisa específica? Diariamente nós somos convocados. Que às vezes a pessoa olha para o sentido da vida como um sentido geral. Sim. Mas também ele está presente nas pequenas convocações. Aí a logoterapia ela faz o quê? Ela ajuda a pessoa a aguçar o órgão de sentido que é a consciência espiritual. Que é o quê? Eu vou estar mais atento a reconhecer o sentido presente naquele acontecimento, né? Eu vou viver uma pandemia, não de qualquer jeito. Eu vou conseguir encontrar um sentido naquele momento de pandemia. Eu vou conseguir encontrar um sentido nessas pequenas convocações que a vida nos faz, inclusive no sofrimento. Para você que chega aqui agora na Rádio Excelsior, estamos com a doutora Manuela Cordeiro. Ela que é psicóloga, especialista em várias áreas, inclusive logoterapia, está aqui batendo um papo conosco sobre logoterapia, a importância da logoterapia. Você já falou sobre Viktor Frankl. Doutora, a senhora falou algo interessante relacionado ao sofrimento. Nós também que somos católicos, a senhora também é católica, a nossa igreja fala muito da questão do sofrimento, de buscar sentido. Nosso Senhor sofreu por amor, teve a paixão, se doou inteiramente, morreu por amor a nós, sofreu as consequências que nós também, no nosso cotidiano, sofremos diariamente. São Paulo fala que nós temos que completar na nossa carne aquilo que falta, né, nas dores de Cristo na cruz. Tem alguma relação? Tem como relacionar a logoterapia
com a experiência de fé, de maneira especial, nós que somos católicos com a fé cristã, pode relacionar nessa busca por sentido também? Então, o que eu posso falar em relação à logoterapia e à fé, na minha compreensão, né? O primeiro ponto que eu acho que tem em comum a fé cristã e a logoterapia é a certeza, né? O valor e a dignidade da vida humana. Né? Então, a logoterapia, ela traz essa dimensão muito forte, né? Do valor da vida humana, desde a concepção até o último momento, essa vida tem sentido, tem um para quê. Né? Então, isso é presente nessa dimensão do amor e do valor da vida humana. E também essa visão integral do ser humano. Por quê? A logoterapia, o Viktor Frankl, ele vai fugir dos reducionismos. Né? Ou seja, de ficar só no biologismo, olhando só o biológico, ou olhar só o psicológico. Ele traz o homem em 3 dimensões: o biológico, o psicológico, a psique, e o espiritual, ou o noético. Né? Então, é uma visão mais completa do ser humano. Quando eu meditava sobre isso, né, eu ia meditando também sobre Jesus, né? Jesus, ele tinha um olhar integral para as necessidades do ser humano. Ele não reduzia o ser humano. Se você ver, vai ter aquele momento que Jesus ora, eles estão com fome, eles precisam de comer. Vai ter momentos que ele vai estar atento a toda entrega a que essa pessoa está excluída da comunidade. Vamos trazer essa pessoa de volta. Essa pessoa está com adoecimento físico, biológico, vamos curar. Essa pessoa todos têm necessidades espirituais, vou dar o pão espiritual. Então, é uma visão integral do ser humano. Eu não vou pegar só um ponto e descartar os outros. E isso é uma das realidades mais interessantes da logoterapia, porque vê o homem de uma forma integral. Ele vai olhar o biológico, eu preciso olhar o biológico, porque a pessoa está dormindo, a pessoa está se alimentando bem, precisa suplementar, né? A pessoa faz atividade física. Existe um biológico também, né? Verdade. Eu preciso olhar como é que estão essas emoções, como é que está esse psicológico, está com ansiedade, né? Como é que está a gestão dessa vida, como é que estão os comportamentos, um social também, né? E essa dimensão noética espiritual, que eu não posso deixar de fora, porque ela também é um recurso, inclusive terapêutico. Às vezes, quando o psicofísico, existe um paralelismo psicofísico, quando esse psicofísico adoece, a dimensão noética, a dimensão espiritual, vai ser um recurso para ajudar na recuperação desse psicofísico. Então, essa visão integral do ser humano, eu penso que também é um ponto importante. E você trouxe a questão do sofrimento, né? Para a logoterapia, nós também podemos encontrar um sentido nos sofrimentos da nossa vida. Aí eu vou trazer 2 exemplos aqui para ilustrar isso, né? O primeiro é um exemplo familiar que aconteceu com a minha irmã, que normalmente eu trago, já trouxe em várias palestras, né? Eu costumo dizer que a minha sobrinha, ela é como se fosse um anjinho que fica acompanhando, né? Minha irmã e meu cunhado, o primeiro filho deles, né, a primeira filha, esperada, amada, tudo preparado com muito carinho, ela faleceu com 3 meses. Nossa. Né? Então, foi um grande sofrimento. E aí que eu mostro como a vida tem sentido desde a concepção, porque a vida da minha sobrinha foi plena de sentido, porque como foi vivido esse sofrimento? Primeiro, ela foi vivida à luz da fé, né, porque eles têm uma fé também e buscou o apoio na fé. Também na terapia, né, minha irmã fez terapia na época, e se transformou em ações, deu frutos de amor. Esse sofrimento foi um sofrimento fecundo. Primeiro que minha irmã testemunha, né, em vários locais, várias paróquias, inclusive ela já testemunhou como existe ela antes desse sofrimento e depois, né, o crescimento que houve após esse sofrimento, a união do casal, esse sofrimento bem vivido, uniu mais o casal, e eles iam para creches e orfanatos. E a minha irmã, em datas assim ligadas à minha sobrinha,
e levava todas as pessoas do trabalho dela, assim, ia convidando. Então, várias pessoas que não tinham tido experiência com caridade, com ajudar o próximo, que não tinham tido experiência de ir numa creche, de ir num orfanato, iam e se juntavam nessa missão. Então, uma vida que durou 3 meses alcançou inúmeras vidas. Desde essas crianças que estavam no orfanato, até os colegas de trabalho, até os próprios pais, os familiares. Muitas pessoas foram alcançadas com essa vida plena de sentido e com a vivência, digamos assim, a resposta que eles deram ao sofrimento, né? Essa situação de sofrimento. Um outro exemplo é do cardeal Vantuan. Fantástico. Esse é conhecido da gente. Né? Fantástico. Que é, assim, 13 anos preso, né, numa situação tão difícil, né, onde tinha uma cela minúscula, sem condições nem... Insalubres. Exatamente, perfeito. Em determinado momento, né, ali é um exemplo claro de valor de atitude. Ele vai ter aquele entendimento, eu vou amar. Ele não sabia quando ele ia sair daquela circunstância. Eu usei muito esse exemplo do cardeal Vantuan no tempo da pandemia. A gente não sabia quanto tempo a gente ia ficar naquela circunstância da pandemia. A gente tem o hoje para amar. E ele começou a ensinar os carcereiros, ele começou a celebrar também, né, a Eucaristia dentro daquele contexto. Então, esse movimento, né, encontrou sentido no sofrimento. É um sofrimento, estou preso. Mas eu consegui amar dentro daquela contingência tão desfavorável. É por 13 anos, foram muitos anos. Muitos anos. E tem outros santos também que nos ensinam atitudes muito práticas. Todos. Porra, Santa Terezinha com a irmã que maltratava, né? São João da Cruz, preso pelos irmãos lá de... Que apanhava muito, e ali preso encontrou Santa sentido. Teresa d'Ávila, São Pio de Pietreude, Santa Dulce dos Pobres, aqui, Santa Teresa de Calcutá. Se a gente for listar, são todos. Olha, estamos aqui hoje com a doutora Manuela Cordeiro. Doutora, está sendo muito bom. Com certeza esse podcast aqui vai ajudar muitas pessoas. Vai, com certeza. Principalmente, e vai repercutir muito. Muito, porque quando se fala de sofrimento é uma coisa inerente ao ser humano. Todos nós sofremos, mas muitos não sabem como sofrer. Exato. Acho que esse é um ponto que toca a todo mundo. Como é que eu devo sofrer? E aqui eu queria entrar com essa situação. O espiritual, é possível só o espiritual ser o sentido de nossa vida? Porque assim, eu sei que é meio estranho. Sem pisar no biológico? Não é isso. Por exemplo, eu estou sofrendo. Vamos dizer que eu estou passando por um sofrimento. E eu começo a enxergar que eu estou sofrendo por Cristo. Eu estou sofrendo porque Deus quer que eu sofra. Deus me chama a esse sofrimento. E então, se eu amo a Deus, vivo por Ele, também vou sofrer por Ele. E a minha alegria está em fazer a vontade de Deus. Estou dizendo que esse é o sentido espiritual. Então é possível esse ser o sentido de minha vida? Como um todo. Como um todo. O que eu posso dizer, polêmico, né? Porque não é, por exemplo, o logoterapeuta não vai dizer qual é o sentido da sua vida. Certo. O sentido da sua vida você encontra. Ou seja, a própria pessoa, atenta às convocações que a vida faz, vai encontrar o sentido. Né? Inclusive o sentido nessas circunstâncias de sofrimento. Como você deu um exemplo, né? A pessoa que tem uma vida espiritual, digamos assim, isso pode ser um eixo norteador, né, de algumas outras dimensões da vida dela, né? Por exemplo, uma pessoa que tem uma vida vocacional, que tem um chamado específico, né? Esse chamado, digamos assim, é uma convocação, né? Eu fui convocado a me sacrificar, por exemplo, o sacerdote. Ele a convocação, o chamado ao sacerdócio, é um chamado a se unir de uma forma muito concreta ao sacrifício de Cristo. Por isso que é importante a gente, digamos assim, acolher também a dimensão do sofrimento, porque a pessoa que não acolhe o sofrimento, ela vai ter uma dificuldade
de viver os sacrifícios que são próprios até de uma missão. Sim. Porque um médico vai ter anos de estudo, de sacrifícios para poder cumprir aquela missão dele como médico. Vocês, seminaristas, filosofia, teologia, formação, é um trabalho, vocês são lapidados, né, por anos e anos para a vivência dessa dimensão do sacerdócio. Então, como você disse, tem um sofrimento, tem uma dimensão de sacrifício. Mas o sofrimento, a vida espiritual, ela vai, em alguns momentos, me ajudar na vivência desse sofrimento. Porque, para mim, aquilo traz um sentido. Né? Por exemplo, eu estou sofrendo, mas eu estou ofertando esse sofrimento por Cristo. Né? Então, aquela vivência, eu tenho uma compreensão dessa vivência através desse meu olhar de fé. Né? Mas isso aí a gente vai precisar separar um pouco da dimensão da logoterapia. Sim, estou entendendo. Tá. É perfeito o que a senhora traz, porque eu já escutei de muita gente falando assim: eu não preciso de psicólogo, eu não preciso de terapia porque eu tenho Cristo, porque eu tenho Deus. E hoje, com a nossa formação, a gente percebe que é necessário, é extremamente necessário cuidar de todas as dimensões. Sim. Porque nós não somos compostos apenas do lado espiritual, nós também somos compostos do lado humano. Exato. E nós precisamos cuidar disso. Claro que pode ser uma linha norteadora, mas, como a senhora falou no início, estava lembrando disso, o que é que eu oferto ao mundo, né? Eu recebo, por mais que eu receba de Cristo, a fé, eu recebo e começo a vivenciá-la, mas o que é que eu oferto? Então, está nesse ofertar também, de encontrar sentido nas coisas. Foi perfeita a fala da senhora. Esclareceu até algumas situações, até para poder falar com outras pessoas, alertar. Você precisa buscar uma terapia, porque eu não sei falar sobre. Talvez a nossa dimensão como padre, talvez não, com certeza não é ser psicólogo, é ser padre. Então, quando a gente, você precisa fazer uma terapia, até para quebrar certos tabus que ainda existem dentro da igreja, certos tabus relacionados à psicologia. Então, desde já, obrigado, né? Você quer falar alguma coisa? Só mais complementando aqui esse ponto. Então, a logoterapia, ela não vai dizer para você qual é o sentido da sua vida. O sentido da minha vida, da tua vida é tão somente espiritual, outro sentido da tua vida não vai dizer, né? Ela vai, através desse conhecimento, inclusive, da vida do Viktor Frankl, esse conhecimento da logoterapia também, aguçar a sua consciência espiritual para que você possa encontrar o sentido no acontecimento, que, inclusive, pode ser um sentido que, para você, vai ter uma dimensão espiritual muito forte. Né? É exatamente isso que acontece. Mas a gente não inventa o sentido também. Por exemplo, a pessoa não pode inventar o sentido ele existe. Você vai conseguir enxergá-lo, encontrá-lo. Esse é outro ponto importante nessa dimensão do sentido, porque não tem como inventar. Não vão inventar um sentido para a vida do Paulo. Não. Você vai encontrar, ele já existe, também não é você que vai inventar. É você que vai encontrar. Tá. Isso é interessante. É legal, né? Eu me lembrei das minhas terapias com a psicóloga lá no seminário. Muito interessante, porque eu mesmo fui dando respostas que depois eu fui vendo, nossa, o trabalho do psicólogo talvez só é iluminar, né, para que o próprio paciente possa encontrar ali o sentido ali, saber o porquê. Olha, esse caminho você vai enxergando. Isso me ajudou bastante. Se hoje eu estou no seminário, agradeço muito a Karine Maria, nossa querida, compõe lá o quadro também de psicólogas, a doutora Manuela Cordeiro também faz parte desse belíssimo quadro que ajuda tantos futuros sacerdotes da nossa querida arquidiocese e de outras dioceses. Quero agradecer também a senhora por todo esse apoio, por todo esse trabalho que a senhora tem realizado no nosso seminário. Isso nos ajuda bastante. E é belíssima essa visão integral, eu costumo comentar isso, né, que tem do ser humano, do seminarista, né, no próprio seminário, que tem
vai ter a psicóloga, vai ter a nutricionista, vai ter o diretor espiritual, o formador, né, da formação humana, vai ter a vida espiritual, a vida intelectual. É muito completa a formação de vocês. Ao meu ver, é fantástico. Eu admiro bastante assim, o trabalho que vem sendo feito durante esses anos. Eu digo que todo ser humano deveria passar pelo seminário. Eu também estou começando a dizer isso. Todo jovem, assim, porque independente de ser padre ou não, perceber a sua vocação, porque o seminário é um local de discernimento, mas o crescimento que a pessoa tem justamente por essa formação integral, dimensão comunitária, humana, psicológica, intelectual, isso ajuda bastante na formação do ser humano. E a senhora acompanha esse quadro, ajuda bastante. Converso muito lá com os meninos, eles ficam assim, se sentem incríveis por participar das terapias contigo. Doutora, o que a senhora diria? Tantas pessoas, inclusive, mandaram mensagem aqui. Uma pessoa que nos acompanha, ela mandou mensagem sobre a questão da falta de sentido, ainda voltando um pouco. O que a senhora diria para uma pessoa agora que está nesse momento nos assistindo? E você também que está no YouTube, aí deixa seu comentário e seu like. O que a senhora diria para essa pessoa que não encontra sentido, não está encontrando sentido nenhum em nada? Mesmo, claro, Frank teve a esposa, encontrou sentido naquilo ali que deu forças a ele para suportar todo aquele sofrimento. Mas essa pessoa tem família, tem filha, tem filho, mas não consegue encontrar sentido ainda assim em nada. Sente esse vazio muito grande. O que a senhora diria para essa pessoa que está agora nesse momento nos acompanhando? Então, um primeiro ponto que é importante, quando a gente está falando numa rádio, numa televisão, a gente tem que ter aquele cuidado porque eu não conheço toda a história dessa pessoa. Por exemplo, pode ser uma pessoa que está passando por um processo depressivo, né? Aí é bom que busque um acompanhamento psicológico, talvez precise de um acompanhamento médico. A gente não tem essa dimensão, né? Então, a princípio, o que eu falo é que é bom buscar, né, um auxílio profissional para ter uma melhor compreensão do que está acontecendo na vida dela, né? De um modo geral, em relação às pessoas que têm essa sede de sentido, que somos todos nós, né? Todos nós temos uma sede de sentido no nosso coração. É a alegria do terceiro pilar da logoterapia, né? Do sentido da vida. Ele existe e nós podemos encontrá-lo, né? Toda vida tem sentido. Às vezes a gente tem pressa, né? Uma coisa que eu costumo dizer é que às vezes o sentido ele vai se revelando também ao longo do tempo. Eu lembro muito do momento que Nossa Senhora, que na palavra de Deus, né, guardava tudo no coração. Tiveram coisas que foram reveladas. Tem acontecimentos que a gente não compreende, a gente não consegue alcançar o sentido naquele momento. Exato. E depois de um tempo a gente vai tendo a compreensão do que a vida nos convoca relacionado àquele fato. Esse é um ponto importante também. É isso aí, Paulo. Eu estou aqui lembrando que nós temos um colega, Igor, né? Um abraço para Igor, que é apaixonado por Viktor Frankl. Se tivesse que seguir uma linha na psicologia, tivesse uma formação, era logoterapia também. Que legal. Ele trata muito sobre Igor, né? Quando ele fala qual a minha resposta, a vida me chama, como a senhora mesmo falou. Então, qual a minha resposta para a vida hoje? Eu lembro que eu já ouvi assim, a vida te vai pedir para se levantar da cama, você vai dizer sim ou não. A vida vai te chamar para poder realizar um trabalho, você tem que dizer sim ou não. Chega a ser engraçado, talvez até ignorância da minha parte intelectual, mas é possível dizer sim e não ao mesmo tempo em um processo de que a vida me chama. O não agora, mas depois, isso chega a ser engraçado, né? Talvez seja uma loucura da minha cabeça, mas o postergar, deixar para depois, adiar, isso se influencia de certa forma nessa busca de sentido? Interessante a tua pergunta. Então, primeiro ponto, nem toda convocação é uma convocação de sentido. Tá? Por exemplo, a gente pode até receber alguns
vendo uma dimensão de convites, né? Nem tudo é convocação, nem todo convite é convocação que a vida me faz. Né? Então, em algumas circunstâncias, realmente, eu vou dizer não. Mas aquela convocação realmente, né, que é do sentido... O meu chamado é responder, né? E responder de forma correta. Por exemplo, vou dar um exemplo. O meu mestrado foi sobre maternidade, tá? E estresse das mães e a logoterapia como um auxílio a essas mães que estão passando por um estresse no tempo gestacional. E aí, nesse estudo de caso que eu realizei, a gente fez algumas intervenções voltadas à logoterapia, com valores vivenciais, com valores de atitude, com valores criativos. E ao longo desse processo, né, em determinado momento, eu faço essa pergunta, né? E ela, sobre a maternidade. E ela me responde, né, como ela estava enxergando a própria maternidade dela como uma missão pessoal, né, como uma missão que ela tinha a cumprir na vida desse filho, uma missão de cuidado. Então, a gente vai percebendo o quê? Ela encontrou a convocação, uma convocação que estava sendo feita naquele momento na vida dela, e ela encontrou a resposta que ela é chamada a dar, não é qualquer resposta. Essa resposta, né, de missão para essa convocação que a vida fez. Né? Então, aí, um exemplo prático, digamos assim, dessa questão do sim. A pessoa não é obrigada, nós temos livre-arbítrio, né? A pessoa não é obrigada a dar sim. Mas a gente já viu que existe uma realização, porque o Victor Frankl vai dizer o quê? Que existe uma missão na sua vida que só você pode realizar. Você com sua história de vida, você com o seu jeito, com o seu temperamento, com tudo aquilo que você é, esse chamado é seu. Né? Então, você que precisa realizar aquilo que você foi chamado. Então, se você não realiza, se você fica esse espaço aí. Nessa história, vai ficar esse espaço que era da tua resposta. Né? Mas você é livre. E aí? E essa lacuna? Para dizer não. Como é que se resolve essa lacuna? Por exemplo, eu creio que já teve coisas existenciais são profundas. Eu creio que eu já tive respostas que eu disse não e que eu sinto que eu errei. E eu sinto que tem uma lacuna, certas lacunas que ficaram por causa de uma atitude minha do passado. Eu preciso retornar, porque não tem como retornar. Você vai estar atento às próximas convocações que a vida te faz. Não adianta ficar preso no passado, né? Você vai ficar atento às novas convocações que a vida vai te fazendo. Muito bom isso. Porque vai se renovar. Vai se renovar. Porque corre o risco também de você ficar preso no passado e não conseguir dar uma resposta às convocações que a vida faz naquele momento. E aí vão abrindo outras lacunas, não é isso mesmo? Exato. Muito bom. Estou amando. Atento ao presente. Né? E a senhora trabalhou, então, na maternidade? Como foi isso, a experiência da senhora do mestrado? Foi na Climério. Na Climério? E a senhora também já vem falando aqui sobre a vida, desde a concepção. Isso é muito interessante para nós, porque hoje nós vamos ver várias ideologias que falam, não, você só é depois que nasce, gente, depois... sexta semana. Da sexta semana, ou então do meio, depois que você nasce, você vai se compreendendo se é isso ou se é aquilo. E a senhora já veio trazendo isso, que existe vida desde a concepção, e que essa vida é dotada de sentido. Eu trouxe a experiência da tua irmã, da tua sobrinha, que, assim, transformou a vida de várias pessoas, e só 3 meses, né? Eu queria que a senhora explicasse isso para a gente, assim, para que as pessoas também pudessem entender a importância dessa vida ainda desde a concepção. Exato. Veja, é como eu disse, o Victor Frankl ele não traz um olhar reducionista sobre o ser humano. Né? Ou seja, eu não vou ver aquela vida só pelo biológico, né? Pelo biologismo. Porque senão, se tiver qualquer questão no biologismo, se tiver qualquer questão no biológico, aquela vida não vai ter valor. Eu não vou ver só
pelo psicologismo, senão vai depender da cognição, ou então eu vou dar um valor muito grande à cognição em relação à vida humana. Eu olho essa vida de uma forma integral, né? Eu olho essa vida como uma vida que tem sentido, né? Independente, inclusive, das contingências que estejam presentes nessa vida. Isso é fantástico, doutora. O valor e a dignidade da vida humana. Isso é importante, né? Porque a gente vai vendo esse valor sendo deixado de lado por tão pouco, né? E saber que a vida, ela desde o início, ali desde a concepção, ela tem um valor fantástico. E que isso não é só por nós, por conta da nossa religião ou da nossa fé, mas que a própria psicologia reconhece isso. Isso é fantástico, para também que outras pessoas possam conhecer. Eu acho que falta esse conhecimento em muita gente, e talvez por isso vão criando várias coisas que destoam totalmente daquilo que é a verdade, principalmente da verdade que a gente carrega, vem iluminado através de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um podcast católico, é importante que as pessoas católicas saibam disso. Muito obrigado por essa contribuição, doutora. A senhora aqui realmente hoje está de maneira fantástica aqui, trazendo muito conhecimento para nós. Já fez até a terapia aqui com o nosso irmão Paulo. Abriu o seu coração, rasgou. Você é uma figura. Perguntas fantásticas. Ele me levou a refletir bastante também com as perguntas dele, né? Inéditas. Muito bom. É bom. Quem tem um porquê supera qualquer como. Exato. Isso é de Viktor Frankl? Não, na verdade é de Nietzsche, né? É uma frase que ele utiliza, o Viktor Frankl, e que tem realmente muita relação com a logoterapia, né? Porque o Viktor Frankl, ele traz num livro dele essa frase, né? Ele atribui ao autor, e porque, como eu estava dizendo, né? Tem algumas realidades que vão incluir essa dimensão de sofrimento. E quando eu tenho um para quê, um sentido, vou dar um exemplo prático. Eu gosto muito. Quando eu faço vida no meu Instagram também, eu gosto de colocar exemplo prático que fica bem claro o que está sendo dito, né? Por exemplo, quando a gente trabalha com dependência química, né? Inclusive, eu já fiz parte da pastoral da sobriedade também. Através da visão logoterapêutica, quem tem um para quê, quem tem um sentido, você vê que muitas vezes o dependente químico, ele vai sair daquela circunstância por causa de uma esposa, por causa de uma mãe, por causa de um trabalho que ele tem para realizar. Então, quem tem um para quê vai suportar todo aquele sacrifício, toda aquela dor da fissura, aquela angústia, talvez um tempo de comunidade terapêutica, em busca desse algo que ele tem a realizar e que é incompatível com o vício que ele tem. Né? Então, ele tem um para quê vencer esse vício. Mas aí outras realidades terapêuticas vão entrar além da logoterapia. Mas a logoterapia traz essa dimensão de compreensão, que quando você tem um para quê, você vai passar também pelos processos. Por exemplo, o processo que vocês passam até o sacerdócio é longo, né? Tem vários sacrifícios, quando 4 horas da manhã, em pé. A senhora conhece, né? Conheço bem. Deu uma crise agora. Mas vocês têm um para quê. Verdade. Por isso que não pode perder esse para quê, né? Esse sentido. Às vezes, em algumas circunstâncias, as pessoas começam a esvaziar o sentido, né? Vão perdendo a fé. Né? E isso não pode ser perdido. O para quê. Esse sentido, a gente começa a perceber que tem vários para quês. É possível ter um mais forte do que o outro, porque a gente percebe que tem muitas pessoas que, quando vão buscar ajuda em clínicas de reabilitação, só em você ir buscar ajuda, você já reconhece que precisa sair disso. É o primeiro passo. É o primeiro passo. Então, já tem um sentido. Agora, por quê? Porque eu não quero mais viver na rua. Porque eu estou fazendo coisas erradas que eu sei que são erradas. Ou porque eu faço a minha família sofrer. Tem esses 3 porquês. É possível dizer qual deles é mais forte? Não, só a pessoa, não é? Você responde. Eu pergunto e eu respondo. Calma, Faustão. Calma, Faustão. Não, mas Meu isso Deus. é bom, isso mostra que ele compreendeu. A pessoa quem vai dizer qual é o sentido, qual é o para quê que está movendo ela a
Mas se que eu vai chego assim, encontrar ó, o sentido vamos dar desse um exemplo. sacrifício. Vamos dizer que... Exemplo, viu, gente? Nunca aconteceu, não. Apesar de já oferecerem, mas sempre disse Seu não. amigo. Sou usuário de drogas. E eu estou tendo um acompanhamento com a senhora porque eu quero sair dessa vida. Claro, vou passar por um processo de abstinência muito forte, porque eu já sou usuário e já tenho vários anos, vamos dizer assim. E eu chego para a senhora e digo que eu quero sair dessa vida porque eu não quero mais viver na rua. E com base no que a senhora já conhece sobre a minha vida, tem algo dentro de mim que indica que eu estou fazendo a minha mãe, o meu pai sofrer com essa decisão minha e que eu ainda não enxerguei como sentido, mas a senhora já percebe que talvez seja um sentido mais forte do que eu querer sair da rua. É possível essa iluminação assim? É a proposta da logoterapia. Primeiro, que quem vai encontrar o sentido... Foi nesse sentido que eu quis perguntar. Quem vai encontrar o sentido realmente é ele, né? Pode ser que o sentido não seja... Pode ter um pai e uma mãe que está sofrendo, mas para ele isso não seja não foi nisso que ele encontrou o sentido de sair desse uso da substância, né? Então, ele quem vai encontrar. Aí tem todo um processo logoterapêutico que ele vai vivenciar e ele vai encontrar esse sentido que faz com que ele faça tantas renúncias para poder se abster do uso da substância. Coisas práticas, né? Não adianta nem delirar muito, né? Nessa busca de sentido. Porque eu já vi, eu tô falando coisas que já chegam pra gente nas pastorais. Entendi. E muitas vezes a gente não sabe como resolver. Então tem gente que fala, eu preciso por causa... E a gente percebe que é uma coisa que não existe na realidade. É uma ideia dessa pessoa. Não sei se a senhora está dando... Já deve ter chegado o caso assim para a senhora. Que a pessoa meio que fantasia sobre o sentido. Ela acha que encontrou, mas a gente está vendo que é irreal o que ela está buscando. Como direcionar para ela descer para a realidade, para ela, isso aqui que você está enxergando, na verdade não existe. O que existe é isso. Pode... É difícil, né, falar essas coisas assim. Às vezes eu fico todo sem jeito para quem está nos escutando também. Mas é justamente isso. Quando a gente vai fazer um projeto de vida, por exemplo, a gente tende a fazer um projeto de vida com coisas muito longes. Exemplo, lado espiritual no projeto de vida. Eu quero ser santo. Ótimo. Precisa mais concreto, né? Precisa descer para o concreto. Como é que eu devo ser santo? Eu tenho que fazer a Lexio Divina, eu tenho que agir com boas maneiras, com educação, cuidar do meu irmão. Preciso ter uma vida comunitária, uma vida fraterna, sincera, honesta. De acordo com a minha realidade, né? O que é que eu sou chamado, qual é a via de santidade, também como seminarista. Exato. E aí, a gente quando vai perceber isso na vida de algumas pessoas que se abrem com a gente... Está muito distante, não é algo concreto. Como trazer a pessoa para essa realidade, para ela encontrar um sentido, não que seja falso, mas um sentido que a leve a uma resposta mais sincera, mais concreta. É possível? Então, tem algumas realidades que você está trazendo que pode não ser uma dimensão da logoterapia também, né? Que pode ser de uma dimensão mesmo de um trabalho... pastoral, né? Talvez nessa até dimensão pastoral da escuta, né? De ouvir e direcionar. Mas que a logoterapia ela vai trabalhar bem mais essa dimensão do sentido da vida, do sentido dos acontecimentos, né? E se tem uma distorção, por exemplo, pode ter uma distorção cognitiva. Certo. Né? Uma distorção, mais ou menos isso. uma distorção na percepção. Aí eu já entraria, por isso que eu tenho algumas abordagens, né? Se for uma distorção de cognição, não sei exatamente o que você está falando, né? Porque no seu caso concreto mais geral, é difícil de falar, mas, por exemplo, se a pessoa tem uma distorção cognitiva, a TCC é muito boa. A terapia cognitivo comportamental. Ela vai trabalhar bem essa dimensão. Isso até é um ponto interessante, né? Na minha formação, que foi por isso que eu escolhi, né? Eu não fiz uma formação só, porque cada abordagem,
né? São várias abordagens dentro da psicologia. Eu fiz um trido, né? Eu escolhi 3 abordagens para nortear a minha prática clínica, 3 abordagens principais. Um ponto importante, nenhuma delas contrapõe a minha fé, também foi um cuidado que eu tive, né? Então eu escolhi a terapia cognitivo-comportamental, a logoterapia e a psicologia tomista, né? E a TCC, ela vai agir muito bem, por exemplo, nessas questões de percepção da realidade, né? Da cognição, da minha interpretação dos acontecimentos, do mundo, da realidade. Ela vai ser excelente para depressão, para ansiedade, algumas realidades clínicas. A TCC, muitas realidades clínicas, ela é conhecida hoje como top pelos resultados, excelente pelos resultados que ela apresenta, né? A logoterapia vai ter algumas dimensões, dentre elas, uma das principais são essas questões existenciais, né? Não só elas, mas está entre as principais. E a psicologia tomista, que vai trabalhar também esse autoaperfeiçoamento, inclusive vícios e virtudes, né? Ou seja, eu consigo trabalhar com a dimensão de vício, por isso que a gente tem que ter cuidado, porque eu, numa dimensão de vício, eu vou trabalhar com a terapia cognitivo-comportamental, eu vou trabalhar com a tomista e eu vou trabalhar com a logoterapia. Eu tenho esses 3 recursos terapêuticos para auxiliar essa pessoa nessa circunstância de vício que ela está passando. Aí, especificamente, esse caso que você trouxe, Eu entendi. Quem lá em casa também entendeu. É interessante isso. É muito interessante. Doutora, a senhora falou que tem 3, fez um trido de especializações. Para quem está em casa nos acompanhando, eu acredito que a senhora já ouviu isso. Eu fui numa psicóloga, a psicóloga ficou parada, sem falar nada, e ali eu falei. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu tenho a experiência de uma prima que ela falou, meu Deus, só eu falo, a psicóloga não fala nada. E aí tem essas diferenças, né, na questão da abordagem da área. Por exemplo, uma pessoa que tem a especialização em uma área relacionada, vamos dizer, freudiana, é totalmente diferente de alguém que tem uma formação como a senhora. Sim. Qual é a diferença mesmo assim de atuação entre, por exemplo, teve as 3 que a senhora abordou, mas vamos pegar aquelas psicólogas que não falam nada. Que abordagem é essa para a pessoa que assiste? Assim, qual é a diferença da logoterapia para uma psicóloga assim? Não, talvez você esteja se referindo à psicanálise, né? Porque tem a dimensão de escuta bem presente na psicanálise, mais do que a fala, realmente. Aí, geralmente, a psicóloga só escuta mais e... Não, mas ela vai falar também, mas de forma mais pontual. E a logoterapia se diferencia na abordagem como, assim, de maneira prática? Nesse ponto do falar, todas as 3 que eu escolhi falam. Tá, assim, todas as 3 é bem atuante o psicólogo. Lógico que uma coisa que a gente faz nos primeiros atendimentos são mais de escuta. Por quê? A gente não pode se precipitar. Isso é importante. É uma coisa que a gente aprende também na escuta pastoral, né? Na escuta ativa. A gente precisa ter esse movimento de escuta daquela demanda, porque às vezes você se precipita a fazer uma intervenção, mas você não escutou tudo que precisava escutar. Então, os primeiros dias de acompanhamento, digamos assim, são mais de escuta terapêutica. Você precisa escutar as várias dimensões, as várias áreas da vida daquela pessoa para poder auxiliar. Algo que diferencia bastante as abordagens é a visão do ser humano. Como eu disse, a visão da logoterapia é uma visão mais completa do ser humano. Das abordagens, ela tem a visão mais completa porque ela abrange tanto o biológico quanto a dimensão psicológica e a dimensão noética ou espiritual, que é aquela que o Viktor Frankl nos fala que é especificamente humana, nessa dimensão de tal sentido, a criatividade, o humor, né? Então, a religião, é essa dimensão que é a dimensão noética. Tá. Muito obrigado, doutora. Paulo. Para mim já tá bom, para mim. Se eu vir fazer outras perguntas, vai ser outras coisas assim. Mas, doutora, muito obrigado. Obrigada assim, a você. tem esclarecido muitas coisas na minha cabeça, tá
tá assim, uns fios, tá uma loucura aqui dentro, Meio mas desconectados. mas tá começando a conectar, o que a senhora foi falando, o que é ótimo. O pessoal de casa também tenho certeza que deve estar amando. Verdade. Comenta aí, gente, porque é novidade, como a gente falou, né, ano passado. 2025 dando início a novos projetos. Verdade. Com a graça de Deus. E trazer a senhora para falar um pouquinho sobre a terapia. Então, muito obrigado pela disponibilidade da senhora. Estamos chegando ao nosso final de podcast. Oh. É uma pena, mas para você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Hoje o podcast foi sensacional. Foi um desafio muito grande para nós também, porque trouxemos uma especialista, a doutora Manuela Cordeiro. Ela super formada, especializada. É top, gente, é top. Tem um nível, né, daquelas que são formadas e tem esses especialistas como ela. Hoje nós trouxemos uma especialista aqui para falar conosco. Acredito que esse é o primeiro de muitos. Espero que a senhora tenha gostado também. Queria agradecer também. Muito obrigado, doutora. E eu quero agradecer a vocês. Muito feliz com o convite. O Viktor Frankl, ele tem um livro que ele fala... assim, a logoterapia para todos, onde são conferências que ele fazia na rádio. E isso sempre atraiu o meu coração, né? Essa dimensão de você pode falar para as pessoas e alcançar multidões e fazer bem a muitas pessoas através dos meios de comunicação. Então, eu encontro sentido em estar aqui também, assim como eu encontro no seminário, né, na Vida Consagrada. E para mim é uma alegria muito grande. Agradeço, podem convidar, que vai ser uma alegria para mim estar aqui com vocês, porque realmente nessas circunstâncias a gente sai com o coração feliz porque a gente realiza sentido. Quando eu estou aqui, quando eu estou com os seminaristas, para mim eu estou realizando um chamado, uma convocação que a vida me faz. Porque desde o início, o meu chamado esteve ligado à vida consagrada. No dia da minha formatura, Padre Francisco, o finado Padre Francisco, sim, ele me convidou para trabalhar com ele. Então, desde o início, foi assim, né? Caminhando junto, Projeto Raquel, Pastoral da Sobriedade, Seminário, Mosteiro, sempre cuidando da vida consagrada e junto à vida consagrada. Então, muito obrigada a vocês por esse convite. Uma grande missionária também. Que bom. Queria que a senhora deixasse uma mensagem final, olhando para aquela câmera da senhora ali, para todas as pessoas que nos assistiram e nos escutaram neste momento. Uma mensagem de esperança para os nossos irmãos. Eu vou dizer uma frase que o Viktor Frankl dizia com frequência. Sim, a vida sempre. A sua vida tem sentido. Amém. E esse Forte. foi mais um Papo com Seminarista, de maneira especial hoje com a doutora Manuela Cordeiro. Tenham todos uma excelente tarde, fiquem todos com Deus e uma ótima semana.